Portugal, porque en la península ibérica ha habido minería de uranio. Yo hablaré de lo que ha sido en España y Antonio hablará de lo que es la minería en Portugal. Y yo creo que sin más preámbulo, porque andamos mal de tiempo, teníamos que haber empezado a las 10 y ya son las 10:25. Entonces le cedo la palabra a Antonio y que los cuente sobre la minería de uranio en Portugal. Antonio habla portugués. ¿Qué vas a hablar? ¿Portuñol o más portugués que español? Mitad, mitad. O sea, él habla más portugués. Quiero decir, por ejemplo, yo dentro de los portugueses ayer, el chico hablaba muy bien español, Nuno mitad y mitad, y yo creo que Miñoto andará como Nuno un poco menos. Así que tendréis que aguzar un poquito el oído, ¿vale? Bom dia Portugal, bom dia Espanha, ok? Vou tentar falar mais devagar, a ver se... Mais devagar e mais despacio. Mais espaço, a ver se a minha comunicação se fica mais percebida. Então acho que falar do urânio em Portugal ou falar no mundo, a questão do urânio é igual. Os impactos, o que é que foi toda esta exploração do urânio na era atómica. Portugal participou ativamente, digamos, com a exploração iniciada em 1907, em que, segundo se consta, também participou com urânio para a bomba atómica. Portanto, Portugal tem, queremos quer não, um impacto importante na exploração do urânio, claro, pode ser negativo, para a evolução atómica, como tem também um impacto muito negativo na questão de exploração em Portugal. E transformando a exploração, como eu disse, em Portugal, Espanha, Brasil, América, os impactos são idênticos. Madame Curie esteve muito ligada a Portugal, quer com a exploração do rádio e mais tarde a exploração do urânio. Era uma amante muito ativa deste mineral. Tanto era tão ativa e amante e gostava que as pedras uraníferas levava para o seu quarto porque eram muito bonitas. Tinha uma parte verde ou amarelada, aquele mineral, e Madame Curie, a grande cientista francesa, no seu quarto tinha essas pedras que obviamente tinha muita radiação. Mais tarde, Madame Curie morre também de câncer. Portanto, esta é a história importante para percebermos a importância como o nuclear está interligado com a exploração do urânio. Por isso, entendem o MIA Portugal, e neste caso a Azul, que para combatermos o nuclear temos que a montante encerrar as minas de urânio. Porque uma coisa está interligada. A central precisa do material, ou seja, do urânio para funcionar. Portanto, a luta é importante, a montante, com o retortilho, e nós, Portugal, dizemos não à exploração do urânio. Hoje é muito importante em Portugal, até porque se está a discutir a exploração do lítio para percebermos os impactos. A história em Portugal mostra que todas as minas, quer de urânio, quer de wolframio, quer de carvão, deixou um impacto muito negativo na exploração. E hoje o governo português tem muita dificuldade para recuperar e aniquilar, acabar com os efeitos nefastos que a radiação e a envolvência e todas as águas que foram ligadas à mina para acabar com essa situação poluente. Minas que mais de 30 anos continuam hoje ainda por resolver
uma grande parte já está configurado, está recuperado, está terminado, mas ainda é uma pequena parte que não se conseguiu. Como disse, mais de 30 anos. Hoje é quase consensual em Portugal que a exploração do urânio foi um erro económico, social e ambiental. Económico porque hoje custa muito mais e quer a União Europeia, quer Portugal, não tem dinheiro para recuperar tão rapidamente como é necessário, porque é preciso muitos milhões para recuperar. Portanto, em termos económicos, financeiro foi um erro. Em termos sociais, deixou um impacto negativo nos trabalhadores mineiros e seus familiares, muitas mortes por câncer. Em termos ambientais, deixou, portanto, 66 minas de vários distritos, regiões afetadas com a exploração. Portanto, isto, como eu disse, inicial, começou em 1907, com os franceses em Portugal a explorar. Até 2000, ano em que encerra a atividade mineira, houve vários países que se envolveram nos interesses minerais em Portugal. Mais tarde vieram os ingleses, em ligação com os americanos, para explorar rádio e urânio. Eu vou tentar fazer aqui uma explicação da evolução e dos seus impactos. Portanto, estávamos em 1907. Em 1940, entre 7 a 40, houve algumas explorações, nomeadamente na região da Guarda, perto aqui de Espanha, em que se explorou urânio. Mas na Orgeiriça, mais em concreto, na região de Viseu, concentrou-se aí a exploração do rádio. E os ingleses precisavam de muitas pessoas para trabalhar naquela região, para desenvolver muito rapidamente a economia e a extração. E vieram do país muitos trabalhadores concentrarem-se naquela região. Podemos dizer que naquela década de 1940 há uma evolução, um progresso, porque trabalhadores saíram das zonas agrícolas muito menos remuneradas, ganhavam muito menos dinheiro e foram para a mina com melhores condições no ponto de vista agrícola para mineiro, ganhando um pouquinho mais. Portanto, podia-se ver que havia alguma evolução positiva em termos de sustentabilidade. E então começa aqui a Companhia Portuguesa de Rádio em 1940, que termina em 1962. Termina em 1944 até 62, são os ingleses que já começaram depois de 40, na década de 50, a explorar urânio em Portugal e a exportar para a Inglaterra e em contrato com os americanos. Até 62, os ingleses exploraram então o urânio, sendo então, a partir de 62, os portugueses, através do Estado português, a explorar o urânio. ¿No? Y para ponerlo más grande, Carlos, ¿Sí? Es que decía. Então, Que atrás no se ve. não se vê bem? Ok. Como eu estava a informar, nós vimos aqui a evolução, a zona onde se instalou a exploração e que se retirava o concentrado de urânio, tanto mineral
passa a concentrado de urânio aqui nestas instalações que tiveram uma evolução muito positiva. As terras contaminadas saíam das minas, foram então, como eu disse, havia necessidade de concentrar muitos operários, havia necessidade de construção de casas para esses operários terem melhores condições e ficarem mais próximos da empresa. E há, por isso, uma certa evolução e criação de edificação de casas para trabalhadores e questões sociais como a Casa dos Trabalhadores, um centro de desporto, inclusive a GNR, onde passou a ser uma localidade de trabalhadores e de famílias. E nasce aqui a comunidade mineira da Orgeiriça. Nesta altura, começou a ter cerca de 1.500 pessoas só trabalhadores. Na década de 40, 1.500, 1.300 pessoas. É uma época de grande propriedade, com custos sociais e humanos muito graves. As condições eram muito difíceis. Não havia relações de trabalho e direitos. Trabalhavam dentro das minas, profundidade, cerca de 500 metros de profundidade, 8 horas sem vir ao de cima. Portanto, estavam 8 horas, inclusive faziam a refeição dentro da mina. Começou-se a perceber, então, a morte de cancro do pulmão, comprovada pelos efeitos das radiações ionizantes. Vê-se aqui uma forma de uma mina e no interior e como era a exploração. Nota-se logo aqui que não há ventilação. O trabalhador está aqui desprotegido, não tem máscara, não há informação, porque o calor também era muito, porque não havia ventilação para transformar ali o ar, havia mais oxigênio, não podiam usar máscara, porque senão ficavam ainda mais abafados. Mais tarde, dá-se a importância de uma nova evolução. Explorava-se por dia 150 toneladas do minério, mas havia necessidade de aumentar essa produção. E então, na década de 70, passou-se 150 para 300 toneladas de urânio de minério dia. Como é que isto é feito? E aqui é que se vêem os grandes impactos negativos. Deixou de haver a exploração interior, o método clássico mineiro que desce fundo da mina, e passou a serem crateras a céu aberto. E, portanto, começou a haver aqui mais problemas, porque mais rápido e as partículas começaram a andar ao de cima e não era do interior. As águas começaram em contacto umas com as outras, a agricultura, com a transformação e o manuseamento das máquinas faziam alterar os impactos e, portanto, vimos aqui estas minas em que a água se mistura uma com a outra, a água da rega para os campos e a água das minas. E para ser mais rentável ainda, o que é que começou a usar o Estado português? Era que nos minérios menos rentáveis não ia para tratamento, mas ficava naqueles lugares e era lixiviado com ácido sulfúrico para corroer o mineral e era apanhado depois mais a montante. Portanto, estão a ver que introduzia-se mais um dado novo, para além de toda a alteração, era introduzir o ácido sulfúrico para corroer o minério. Portanto, por todo o país começou a haver minas a céu aberto, portanto, crateras a céu aberto para ser mais rápido e rentável. Foram, a partir da década de 70, 66 crateras por toda a zona centro do país de Portugal. O vínculo que tinham estes mais tarde
a partir da Empresa Nacional de Urânio, reduziu os trabalhadores. Passou a haver só 500 pessoas, 500 mineiros. Cerca destes 500, temos hoje, infelizmente, dados que 170 faleceram com pneumonias de cancro, ou seja, pneumonias pulmonares que afetou estes mineiros. A chamada neoplasias malignas. Isto é uma mina importante em Portugal, em que tinha cerca de 200 mineiros lá a funcionar. Uma mina clássica, como veem, todos equipados, gente jovem. Aqui cerca de um turno de trabalhadores, porque trabalhavam por vários horários, turnos. Este turno que está aqui, que eu conheci pessoalmente, jovens na década de 80, teriam cerca de 40 anos. Hoje, grande parte destes mineiros faleceram, não chegaram a 65 anos e faleceram com neoplasias malignas. Havia o desporto entre os trabalhadores, para ser a família também, haver desporto para não ser só o trabalho, e esta equipa de futebol, que era importante, representava as minas portuguesas no campeonato dos trabalhadores, em que eu também joguei, tinha uma atividade muito importante, ganhávamos sempre, éramos campeões. Estes trabalhadores, atletas, tinham formação, tinham treinos, o que quer dizer, em termos físicos, estavam bons para jogar futebol. Grande parte deles, mais tarde, veio-se a comprovar, morreram com cancro. Em 2009, apresentamos à Assembleia da República Portuguesa um memorando, explicando, depois de fazer vários fóruns entre cientistas, académicos, políticos, sindicalistas, trabalhadores, a ATMU e a AZU fez um grande trabalho de divulgação. Falar sobre os impactos e o urânio e os seus malefícios não era fácil, muito difícil. Para a economia daquelas regiões era tentar destruir no ponto de vista da grandeza e do desenvolvimento. Portanto, quer o Estado português, quer os alcaides, queriam fechar, não falar, por causa do turismo, por causa das pessoas que ficavam acampadas naquela região, não fugirem, não medo ao urânio. Então, alcaides, políticos, não falar sobre os impactos. A ATMU e a AZU, muita dificuldade para expor as suas opiniões. E foi preciso fazer um memorando, apresentar a todos os partidos políticos na Assembleia da República sobre estas causas e sobre os efeitos. Foram os trabalhadores mineiros que tiveram um papel ponderante para desenvolver em Portugal um trabalho de recuperação daquelas zonas. Porque as radiações, os efeitos, não têm cheiro, não se nota. Os impactos é só terra, monte, mas não cheira mal. Então, pessoas, não problema. Vamos ver mais à frente, inclusive, crianças numa carretera em que havia muita água, muito azulzinha, porque não havia outra interferência de outros resíduos, a tomar banho
a nadarem nessa água dos crianças que não sabiam, os pais, qual eram os efeitos. E os alcaides políticos, tudo calado. E nós tivemos que avançar com um grande trabalho junto do governo, das populações, denunciando e alertando. Antonio, más deprisa. Más deprisa, menos devagar, que si no... Ok. E aqui, como se vê, várias situações entre lume, lareira, em que os trabalhadores faziam nesta lareira, neste lume, faziam as confecções dele, carne, uma pequena lanche, faziam ali nas áreas em que aquela madeira tinha contaminação. Ao lado vimos a agricultura, que era infectada com os impactos das partículas. Depois vimos uma mulher, uma esposa de um trabalhador, com a roupa que ia da mina a lavar junto às outras roupas das famílias. E vimos os trabalhadores sempre em luta. Em 2001, o governo decreta então que as minas tinham que ficar cerradas porque não havia toda a abertura para lá para dentro. E então todas as minas tinham que ser confinadas com segurança que não tinham. Aqui vê-se os mineiros mais uma vez, numa grande região de Viseu, a fazerem uma marcha a pé de 24 quilómetros para denunciar e protestarem e a levantarem os seus problemas. Esta já é uma situação em que está-se a recuperar. Antes era assim a mina central da Orgeriça, hoje já se vê uma nova evolução de recuperação, tirando os resíduos que estavam ali acumulados e os efeitos junto à população que vivia a 100 metros. Portanto, a mina confinava com a população que vivia. Portanto, trabalhadores e familiares, havia um impacto sempre mútuo. Esta era a zona industrial onde quer funcionava a zona de extração, a zona de trabalhadores do escritório, os técnicos, todos eles nesta zona onde se envolvia a atividade mineira. E então isto leva a que todas as pessoas, todos os trabalhadores, têm morte todos por cancro. Mineiro, engenheiro, administrador, camionista, mecânico, eletricista. É transversal a morte por cancro, porque não é só no fundo que há partículas. Ao de cima, a transformação, os caminhões, as máquinas, as partículas andam em circulação e todos ingeriram. Por isso, desde 2 administradores morrem por cancro até outros trabalhadores. Cá está a proteção das minas que não há. Tudo entra, tudo sai. Inclusive, empreiteiros, construção civil, ia buscar lá terra para fazer habitação, porque era fácil, e a terra era muito boa, muito fina, para trabalhar noutra construção. Isto foi uma jornada muito importante na tomada de posse da Comissão Europeia no Porto. Fomos lá e a Comissão Europeia denunciar esta situação de Portugal e da evolução negativa da exploração. Esta importância da luta dos trabalhadores e da denúncia leva a que vários cientistas e académicos se importem pelo tema. E em Portugal
vários académicos fizeram teses de doutoramento sobre as questões do urânio e os seus impactos. Foi muito positivo porque veio a ciência. As teses de mestrado foram-se incentivando nas questões do urânio. Tienes que concluir, António. Fomos ao Parlamento Europeu, também aí lutando e denunciando. E lançámos, então, depois deste trabalho todo, mais um livro que veio dar importância, que era os mineiros e o trabalho ruim de trabalhar nas minas. Fizemos recentemente, está aqui, uma reunião com todos os grupos parlamentares de ambiente, na urgeriça, centralizando na questão hoje, passado todos estes anos todos, como é que está a evolução, quer da recuperação das minas, quer das casas de habitações, que também foram construídas com materiais vindo das minas, o que quer dizer que os moradores, trabalhadores, diariamente têm muita radiação nessas casas, que ainda hoje uma parte está por recuperar. É por isso que nós dizemos hoje, e conseguimos com isto tudo, estes anos todos, desde 2000 até 2016, todos os direitos que tentámos lutar. Primeiro, que fosse definida a recuperação ambiental de todas as minas, foi conseguido. Segundo, que todos os trabalhadores fosse dado pelo Estado direito a ser acompanhado medicamente para ver a evolução, já que foi dito que nós mineiros estávamos contaminados, e então foi aprovado um programa de saúde para os mineiros fazer exames todos os anos. Terceiro, que todos os trabalhadores fossem considerados para efeitos da reforma da seção como trabalhadores perigosos e terem direito 2 anos mais um. Quarto e último, indemnização a todos os familiares que morreram, os trabalhadores com cancro. Foi importante isto, conclusão em 2016, final, face à situação política, em que houve partidos que estiveram sempre nesta luta, com o novo governo, em que sai das eleições de 2016, 2015, transforma-se por unanimidade a aprovar que os trabalhadores, as famílias, tinham direito a uma indemnização. Por último, vem o Governo e a Assembleia da República fazer uma homenagem pública aos mineiros e assumir o Estado que foi cúmplice e que foi culpado desta situação de contaminação. Hoje nós, mineiros, lutamos já não virar de página. Entendemos que esta parte para trás, de 18 anos de luta, obrigou a uma nova dinâmica. Queremos um museu histórico, onde esteja implantado toda esta história, onde a vida se projete, onde haja artefatos antigos, mas também é toda a história. Estamos nesta luta importante para o desenvolvimento. Temos comissões técnicas a trabalhar cientificamente para analisar todas estas questões na questão museológica e na questão de saúde. Entendemos nós, mineiros, que esta vida é infinita. As causas e os prejuízos são incalculáveis. Não terminam hoje. Está sempre a continuar a aparecer novos casos. E por isso é que nós entendemos que a exploração do urânio é um erro. Está ultrapassado em Portugal, em Espanha, no Brasil, onde for. Não é um progresso. Traz grandes problemas para a humanidade, para o ambiente e para todos que se envolvem ou que trabalham. E por isso é que nós dizemos que na defesa dos direitos fundamentais, entendemos que, e os seus familiares, esta luta vai continuar e nós estaremos sempre, indefinitivamente, porque novos casos vão acontecer. Nós não sabemos ainda, no Estado, qual foi o problema nas famílias, nas segundas gerações, que efeitos vai ter. Está o cientista a analisar, mas uma questão é certa.
é uma situação indefinida e os prejuízos serão sempre muito gravosos, e por isso é que nós hoje dizemos a exploração do lítio na Europa ou em Portugal é também muito negativo, tendo em comparação com as crateras deixadas em Portugal, que o lítio ainda seria pior, terá um impacto negativo na paisagem e no desenvolvimento, e por isso entendemos que isto tem que encerrar e tem que haver uma nova posição face à evolução de como é que é hoje o planeta, porque não há segundo planeta. Obrigado. Bueno, la situación es dramática, ¿eh? Teníamos que acabar a las 11 con preguntas, entonces, bueno, voy a hacer una pequeña exposición de lo que traía. No tiene nada que ver lo que les he mandado a los traductores porque, vamos, no va a dar tiempo, y también sería una buena oportunidad que vosotros, si queréis preguntar o queréis conocer sobre el tema de Portugal o España. Simplemente en España fue distinto a Portugal. Portugal, no sé si lo habéis entendido bien, fue a principios del siglo XX. En España se empezó a buscar uranio a partir de los años 40, sobre todo los años 50. Y en España tuvo un componente muy importante el tema de buscar la bomba atómica, cosa que en Portugal no era. Y luego sí que hemos tenido centrales nucleares, cosa que en Portugal no ha habido. Entonces hay una diferencia fundamental entre España y Portugal. En España incluso, una vez muerto el dictador, en la transición también se siguió buscando la bomba atómica. Entonces, bueno, ha habido distintas... El problema es no solamente ya la minería, sino las plantas de concentrado de uranio. En España había ha habido 3 plantas de concentrado, en Andújar, en Jaén, en La Hava, en Badajoz, y en Salices el Chico, Salamanca, que es donde vengo yo. Somos de un colectivo de Salamanca, una plataforma ciudadana que estamos luchando contra las minas que quieren abrir en Salamanca. La más conocida es Retortillo, pero hay otras minas en otras zonas, Villavieja, que está la una, que se llaman Zona 7, en Alameda, una serie de pueblos de Salamanca que intentan abrir minería de uranio. En Salamanca encima tenemos otro problema añadido, que tenemos una planta de combustible nuclear. Después, dentro del ciclo combustible nuclear, una vez enriquecido, vuelve a Salamanca, donde se fabrica en Juzbado unas pastillas que son para las centrales nucleares. Entonces, es otro tema dentro de lo que estamos aquí en contra de la energía nuclear. Como él ha dicho, nosotros pensamos igual. O sea, si realmente acabamos con la energía nuclear, no se necesitarían minas de uranio. Deciros que el problema también que hay, que nos contó Leona que pasa en Nuevo México, en lo que es la tribuna abajo, una vez que te abren el agujero, te meten lo que quieren. El Cabril, por ejemplo, que es el cementerio nuclear que hay ahora en funcionamiento en España, que son residuos de media y baja actividad, fue una mina de uranio. La Hava, en Badajoz, que fue planta de tratamiento, cuando ha habido escapes radiactivos o ha habido problemas donde meter basura radiactiva, está metida en la Hava. En Salices, que es en Salamanca, están gastando una millonada en recuperar un terreno al cual no puedes acceder. El problema que tiene la minería y luego los tratamientos que tiene ese mineral es que realmente le vamos a dejar unos residuos reactivos, una mierda reactiva a las generaciones futuras, que es lo que habló ayer muy bien Raquel, lo que es la justicia intergeneracional. O sea, no podemos, las decisiones que se están tomando ahora por avaricia de las empresas, y en el caso de España por corrupción, la corrupción que tenemos en España, pues eso implica que haya empresas que se beneficien de que le den facilidades para montar este tipo de instalaciones que va a tener consecuencias negativas. Cuando hablo de corrupción, por ejemplo, en España, en nuestro caso, en Retortillo, pues es a nivel local le han dado dinero al Ayuntamiento de Retortillo para que facilitara la instalación de la mina. A nivel regional, el consejero de la Junta de Castilla y León ha tenido casos de corrupción y fue el que autorizó la concesión minera, el que dio, hay una mina y planta de tratamiento. La planta de tratamiento, la autorización previa la dio José Manuel Soria, el famoso de los papeles de Panamá. En Europa, el que dio parecer positivo, porque la única defensa que tiene la empresa, que se llama Berkeley, para abrir la mina es que está en Europa. Y entonces el tema es que realmente el parecer positivo se lo dio Arias Cañete, porque un lobista en la Mela, que era amigo suyo, pues le facilitó esa labor. Entonces, bueno, es vincular lo que es el poder del lobby nuclear con la corrupción y las consecuencias que nos lleva
lleva, pues eso, a que nos quieran instalar minas en Salamanca, que se está iniciando la fase ahora mismo también en Badajoz, que están los compañeros dentro de lo que es la provincia de Badajoz, cerca también de Portugal, y también es muy importante para nosotros la ayuda de los nuestras. Nosotros hemos venido a concentraciones nuestras, nosotros también agradecemos enormemente porque la mina está a 30 kilómetros en línea recta de la frontera. Si también pasa un desastre como de que se rompen balsas, se escapa el mineral que hay allí, los residuos que hay en esa zona, que más de 100 kilómetros río abajo, fueron a 30 kilómetros hasta Portugal. La mina está prevista en el río Yeltes, desemboca en el Duero, entonces toda la mierda radiactiva que tenemos, que se genera en Retortillo, se la van a tener que comer los portugueses. Siento que la cosa sea tan rápida, pero no da para más, y más que nada, una pregunta si queréis, por ir acabando, y es todo el texto que traía, pues no podemos hacerlo. A ver, ¿alguno queréis preguntar? Raquel. Bueno, las presentaciones del... No, pero habla tú solo, tú solamente es eso. ¿Tú en inglés no podrás decir? Raquel, no, bueno, que lo digas, sino que simplemente las presentaciones para traducir. Sí, puedo, pero lo hago mucho peor que en español. Le doy que la petición... No, que te lo tengo que desde allí, no lo toques. Ahora ya. Esto vale para todas las ponencias, y las presentaciones que estáis poniendo nos las podíais facilitar a la lista de gente que estamos inscritos, porque nos facilitaría mucho y porque son muy interesantes. Y mi pregunta para ti es, a día de hoy, ¿cómo está la situación con Berkeley desde el punto de vista legal, técnico, así como en un resumen muy clarito de cómo estamos? Rápidamente, esta semana incluso ha salido bastante en medio de comunicación porque ha subido mucho en la bolsa. Realmente creemos que no va a tirar para adelante, o sea, tiene demasiados problemas, la riqueza de mineral es muy escasa, el precio del uranio, son muchas cosas las que iba a hablar y no he podido hablar. Cuando esto empezó valía $140 la libra de peso, ahora mismo está a 24 esta semana, a $24. A ese precio no es rentable la mina. Lo que pasa es que es una empresa que está especulando, ha conseguido permisos, pero están judicializados. Lo que es la autorización previa esa que decía que dio José Manuel Soria, estamos esperando en cualquier momento que haya una sentencia. Necesita otro permiso a nivel local, que es una licencia urbanística, que esa se la denega al ayuntamiento, y quien ha recurrido ahí es Berkeley, y nosotros, esto uranio, nos hemos presentado también como demandados al lado del ayuntamiento para defender que no le den la licencia. Entonces, le faltan permisos, ellos lo que quieren sobre todo es especular, y creemos que no van a tirar para adelante, pero no podemos bajar la guardia y no podemos estar, pues eso, siempre que intentamos de que no sigan para adelante y que se acabe, sobre todo cuanto antes, esta pesadilla, porque nos han hecho un daño medioambiental. Talaron 2.000 encinas en 2017, hicieron un desvío en la carretera solamente para dar la imagen de que abrían la carretera, y luego la convivencia entre nosotros, entre los pueblos, porque hay gente que quiere la mina, evidentemente, pues nos la han deteriorado enormemente. Entonces, esperamos, lo que es la mina es una cosa que Pau Castejón desde el principio me lo dijo, que no la abren, pues probablemente no la abran, pero nos han hecho un daño terrible. Bueno, no. Hipólito va a hablar y ya acabamos. Lo siento, Hipólito, que además te lo conoces muy bien. Necesitamos terminar, que es que ya tenemos 25 minutos de retraso y hay más ponentes. Así que muchas gracias a todos. Perdón por cortar así. Y os recuerdo que ahora hablará Leona Morgan en el plenario, que cambia las ubicaciones de las charlas que teníamos previstas debido a que aquí habrá traducción simultánea, ¿vale? Muchas gracias.